olhos ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda para o 6º dia da nossa novena missionária do ano de 2023. E o tema de hoje é Cristãos leigos e leigas, sujeitos da missão universal. E a nossa convidada hoje é a Socorro, missionária passionista, leiga passionista, da paróquia Bom Jesus Crucificado, aqui da região Santo Antônio. Seja bem-vinda, Socorro. Deus abençoe. Obrigada, Padre. Obrigada. Chegamos ao 6º dia da nossa novena missionária. Neste encontro, somos convidados a refletir sobre a presença e o papel dos leigos e leigas na missão de Deus. O Papa Francisco alerta que os leigos não são hóspedes da igreja, mas estão em sua própria casa e nela assumem a radicalidade de seu serviço. Iniciamos a nossa oração da novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em meio à família, o trabalho, o estudo e tantos outros afazeres, os leigos dedicam-se incansavelmente à missão, imprimindo um novo ardor nas ações pastorais da Igreja e anunciando no mundo a boa nova do Evangelho. O protagonismo dos leigos e leigas na comunidade é um testemunho fundamental de chamado e serviço, sinal profético de uma Igreja disposta à missão, onde se unem forças para tornar o Evangelho cada vez mais vivo. Mas missão é serviço e servir com amor, compreender o que o outro precisa e oferecer o que tem na gratuidade. É a experiência do encontro que faz o coração arder e os pés partirem a caminho da missão. Convido você agora a tomar a Sagrada Escritura no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nos versículos de 6 a 8. Repetindo, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Vamos ouvir com atenção. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Jesus respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou momentos em que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Socorro. Jesus faz uma promessa para nós, que Ele vai enviar o Espírito Santo e nós seremos as suas testemunhas até os confins do mundo. Como essa palavra toca o seu coração? Quando a Sandra me convidou para vir fazer parte desse grupo, eu estava saindo de uma inércia. Eu fui atuante nesta igreja diocese de Osasco por muitos anos. 25 anos. Dos filhos pequenos a criá-los dentro da igreja católica em Quitaúna, enquanto paróquia Imaculada Conceição, e catequese, etc. Depois tornei-me ministra da Palavra, fiz uma atuação dentro da eu falei para ela que eu não ia dizer, mas que eu não ia falar, dentro da teologia pastoral. Depois fui convidada a fazer faculdade de teologia, então fui ministra da Palavra por vários mandatos,
podia ser um mandato, quando terminava aquele, podia repetir, depois ficava 4 anos fora e voltava, e nesse 4 anos fora e voltar, eu exerci esse ministério por umas 4 vezes. E dava formação aqui assumi também a teologia pastoral junto com o Padre Xavier, informações gerais sobre a Bíblia. Era esse eu fazia aquela introdução no início e depois ele assumia os textos e etc. Então, depois terminou o curso de teologia pastoral e eu continuei na comunidade, na Santíssima Trindade, que a minha família, os meus filhos são uns dos fundadores da comunidade Santíssima Trindade, ou seja, o desejo da comunidade Santíssima Trindade nasceu no coração dos jovens, por conta do assassinato de um dos jovens que era do grupo deles, do Colégio São Pio X, no Instituto São Pio X, e aí eles pediram e que ficaram nos nossos pés dos pais, que a gente era agente pastoral, porque que a gente não fazia reunião para trazer uma comunidade mais para perto, porque tinha Bom Jesus, que ela era em cima, e nós somos aqui da parte mais ali perto do quartel. E nós atuávamos no Instituto São Pio X. Quando construiu o Bom Jesus, o São Pio X, essa função perdeu, porque as irmãs nos diziam isso, que a gente assumisse o Bom Jesus crucificado. Só que para nós à noite ficava difícil para subir, porque é distante. Não é tão longe, né? Mas enfim, à noite deixava o marido preocupado e etc. Então era melhor a gente não ir, né? E nós acabamos indo a pedido dos filhos e começamos a fazer reuniões com as famílias, enfim, e hoje nós compramos terreno, etc. É uma longa história que a comunidade Santíssima Trindade carrega e que ainda tem pessoas como eu, que fez parte desse começo. E esses meninos fizeram de tudo, foram catequistas, fizeram teatro, criaram grupos de teatro, enfim, hoje cada um casado, falando dos meus, porque não foram só os meus. São casados, já têm seus filhos e cada um fazendo a sua história acontecer, mesmo não estando inserida em nenhuma pastoral dentro da Igreja Católica, mas esse aprendizado que eu demorei muito para entender, porque eu queria todos lá dentro da igreja de volta, mas quando eu vejo eles contando o que estão fazendo lá fora, e principalmente o meu filho mais velho, ele diz, eu aprendi isso na comunidade, lá em Quitaúna, que é a escola que os filhos deles estudam, é uma cooperativa e ele é um dos líderes, ele diz, aprendi isso lá na igreja. Então eles estão levando esse ministério à frente, não é? Uhum. E quando eu pensei, que é o que eles dizem, diz a leitura de hoje, buscando a leitura, diz assim, eles queriam os segredos de Deus. A gente quer saber os mistérios de Deus e a gente é ousado e astucioso. A gente acha que sabe. A gente acha que já tem o domínio sobre. Então meus filhos já casaram todos, estava só eu e meu marido. Ele nunca fez questão, ele é das quermesse, é da coisa de ficar na porta da igreja recebendo o povo. Mas não chamo muito ele para a missa todo fim de semana, não, porque ele não queria ir. Eu chamava porque eu dizia para ele, eu estou te chamando porque essa é a minha missão, você não vai se quiser, né? Então ele não ia, ficava em casa. E a missa aos domingos, e eu ia todos os domingos, enfim. E eu estou contando isso aqui porque na minha paróquia, atualmente, Bom Jesus Crucificado, eu estou devendo essa explicação para o padre Marcelo, que já encontrei ele algumas vezes, eu digo, padre, eu vou, ele dando socorro, volte, padre, eu não saí, eu vou lá conversar com você, mas não fui ainda não. Uhum. Ainda não fui. Então, quando eu pensei que esses mistérios todos estavam claros para mim, porque aqui os discípulos, eles dizem assim, tu viesse para isso, a gente já quer saber tudo, né? De ter o conhecimento do Deus Altíssimo. E esse mistério é da providência, não é nossa. Então eu tinha certeza que os filhos casados, eu e meu marido só em casa, então eu agora aposentada e pronto. Agora meu dinheirinho da aposentadoria, eu vou bater 7 províncias, tem missão em tal lugar, eu vou, tem não sei o que eu vou, tem não sei o que eu vou. Isso era eu, né? Ele não fazia questão e eu ia. Só que ele ficou doente. E aí, esse ano eu já falei para ele, pelo amor de Deus, termine o ano sem uma cirurgia, porque ele já fez uma cirurgia que a gente descobriu um câncer assim, quando eu estava
Quando eu estava com o pé na estrada, eu tive que voltar. Descobriu-se com câncer, fez uma cirurgia de próstata, graças a Deus estava só lá, ficou curado. Eu fiquei em casa tomando conta. Aí a minha missão é dentro de casa. Aí, porque eu sempre disse para os padres da minha paróquia, por favor, não me arrume reunião nos domingos, porque o meu primeiro compromisso com Deus foi com o matrimônio. Portanto, domingo é o dia que minha família está junta. Nordestino gosta de gente junto. E domingo ao redor da mesa, e aquela confusão, e é o dia inteiro. Não, você não pode dar o almoço, depois sair, não. Se depois do almoço é que a conversa fica boa, não é? É que a conversa fica boa. Então, depois do almoço, a conversa não me arrume reunião. Mas, com meu marido doente, eu tive que fazer a missão da casa, do dentro de casa. Era tão bom quando eu queria fazer fora que ele concordava. Nossa, minha missão estava completa. Eu querendo, meu marido não ia, mas não se fazia questão nenhuma que eu fosse. E aí eu ia na Santa Paz de Cristo, porque se ele fizesse questão, eu ia do mesmo jeito, mas eu ia agoniada, entende? Mas aí ele fazia questão. Só que eu tive que fazer a comunhão e a minha missão em casa. E meu amigo, eu que sempre rezei pelo acompanhante e não só pelo doente. Eu sempre rezei pelo acompanhante. Pense num negócio difícil. Tudo que você quer fazer está ruim. E aí, por quê? Porque a criatura não está bem. Você entende? Demorei um tempo para entender isso. Porque eu me esmerava em tudo, mas não estava bom. E aí, um ano depois, ele estava com outra cirurgia, porque ele resolveu fazer umas extravagâncias durante os 10 dias de cirurgia, depois da cirurgia de próstata, que foi com um robô, os 5 buracos na barriga, ele pegou o carro e foi dirigir. E aí, um ano depois, estava com 2 hérnias aí, rompidas nos buracos da cirurgia. Toca outra cirurgia. Mas desta vez ele foi e continua sendo, porque 3 anos depois ele fez cirurgia cardíaca, e 3 mamárias e uma safena, e lá estou eu cuidando de novo. E demorei para me deparar, para me dar conta que era isso que Deus estava me pedindo agora. Essa missão, esse saber que a gente acha que só a teoria, que eu gosto, e como vocês estão vendo, eu gosto de falar e falar muito, né? E eu me empolgo. Quando eu chego nesse mundo, eu me empolgo. E aí, para mim, sentar e preparar minhas falas, os meus trabalhos, tudo aquilo que eu tinha que fazer, era um encantamento. Não me exigia nenhum esforço a não ser o me dedicar, né, a fazer aquilo. Mas a questão da prática, o me colocar ao serviço do outro e a me encaixar dentro daquilo que o outro precisa e não daquilo que eu acho que ele está precisando, está sendo o meu exercício. O ano passado ele fez outra cirurgia, e quando eu penso que eu volto, que aliás eu nem estou pensando em voltar. E o mais misterioso de tudo isso, meus amigos que estão me ouvindo, donas de casa, nós mulheres, a maioria de nós vivemos essa experiência, é o você querer que o outro venha para a sua caixinha, mas você não tem ideia do tamanho da caixinha do outro. Então nós tivemos 3 anos de pandemia nessa história toda que estou contando. E nesse primeiro ano de pandemia, eu rezei tanto nesse primeiro ano, que acho que eu nunca rezei tanto na minha vida, como no primeiro ano de pandemia. Dentro de casa caminhando, minha casa tem um corredor comprido, então eu tinha que fazer caminhada, eu caminhava rezando. E ele, para minha surpresa, me chamou no primeiro domingo, vamos assistir a missa. Eu deitada ainda no domingo, quando eu ia para a missa mesmo, está deitada. Aí ele disse, vamos assistir a missa pela televisão. Aí eu disse, vamos, eu disse, tá. Ele saiu, eu pensei comigo, nada. Eu chamei ele a vida inteira para a missa, ele nunca foi. Agora ele me chama a primeira vez, eu vou. Isso foi o primeiro pensamento. E aí, de repente, me deu um estalo. Mas e se é assim que Deus quer que eu assista a missa com ele? Não é ele na igreja comigo, é eu com ele no sofá. E estamos lá até agora. Todo santo domingo, com exceção de alguns que eu vou à missa, que tem algum evento especial e alguém me chama, eu estou com ele no sofá assistindo a missa de Aparecida. E vocês pasmem, ele reza mais do que eu. Ele se levanta, dá o abraço da paz, ele fica fazendo as orações que, entende? Às vezes eu até desvio um pouquinho, porque eu descobri que ele não ia comigo para a missa, mas ele ficava assistindo a missa de Aparecida no sofá. Você entende? Sim. Então, ele estava em comunhão. E aí não é como a gente quer, como discípulo aqui, tão doidinho para saber quais são os mistérios, não é?
Sim. Quais são os mistérios, ele já quer saber tudo, e aí os mistérios não nos pertencem, pertencem a Deus. Exatamente, Socorro. E é assim que a gente vê o nosso protagonismo no mundo, né? Nós, enquanto padres seculares, presentes nas diversas realidades da sociedade, e os cristãos leigos agindo no mundo, agindo na sociedade, agindo dentro de casa, é ser cristão em todos os lugares e fazer com que o outro possa chegar também até Jesus Cristo. E agora nós transformamos a nossa palavra em oração. A Deus Pai, que por amor nos enviou seu Filho único, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna, elevemos confiantes a nossa oração, rezando: ouvi, ó Deus, a nossa oração. Senhor, fonte da missão, ajudai-nos a cultivar um coração universal que anuncie a todos, sem distinção, a boa nova da salvação. Rezemos. Ouvi, ó Deus, a nossa oração. Pai amoroso, que a todos chamais ao vosso amor, sustentai as vocações laicais em seu compromisso de ser sal na terra, luz no mundo e fermento na massa, a fim de que deem um autêntico testemunho cristão em todas as instâncias sociais e políticas nas quais se inserem. Rezemos. Ouvi, ó Deus, a nossa oração. Deus de amor e bondade, ajudai as famílias de todo o mundo em sua missão de ser igreja doméstica, santuário da vida e escola viva do Evangelho. Rezemos. Ouvi, ó Deus, a nossa oração. Transformemos a nossa oração em ação com o nosso compromisso missionário. A pergunta que nos impele hoje é: temos buscado em nossos momentos de formação e espiritualidade, reservamos tempo para refletir sobre a nossa identidade missionária e a missão como identidade e eixo central da Igreja? Faça essa pergunta. Você, leigo, você, leiga, agente transformador da sociedade, você tem meditado sobre o seu papel no meio do mundo, na sociedade? Pense por um instante de silêncio. A segunda pergunta do nosso compromisso missionário de hoje: eu tenho insistido na causa missionária a fim de favorecer a conversão missionária tão desejada pela Igreja de hoje? O Papa Francisco nos pede uma mudança de mentalidade, uma igreja que saia, que vá de encontro com as pessoas, que resgate os irmãos e as irmãs. Nós temos ajudado a nossa comunidade, a nossa paróquia, a esse despertar para uma igreja em saída? Como compromisso, seja você esse agente de transformação da sociedade, sendo outro Cristo para o irmão no meio do povo. Juntos, Socorro, vamos fazer a oração do mês missionário. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários, como graça e missão, inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes ao escutar a vossa palavra e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo,
Queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe missionária, rogai por nós. Amém. O Papa Francisco nos recorda que na doação a vida se fortalece. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que os nossos irmãos e irmãs, leigos e leigas, possam sempre sentir esse desejo e esse despertar para a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Socorro, agradeço mais uma vez a sua presença no nosso meio, dando testemunho de mãe, esposa, de agente de pastoral, de leiga protagonista da missão na nossa diocese. Deus abençoe muito. Obrigada, Padre. Obrigada a todos. Busquem viver o reino de Deus dentro de casa, com o companheiro, seja qual for a situação em que se encontre. Não deixe ele ficar doente primeiro. Exatamente. Vamos então suplicar a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com os corações ardentes e com os pés a caminho, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Não deixe de participar conosco amanhã do 7º dia da nossa novena missionária, nos nossos horários habituais, com a presença amanhã do nosso bispo, na nossa novena missionária. Participe conosco, Deus abençoe e até amanhã com a graça de Deus. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo.